Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Com este versículo como tema, o grupo de oração Cordeiro da Paz quer neste ano de 2013 te convidar a renovar sua fé em Jesus Cristo. O Espírito de Deus está neste lugar. Você pode ser renovado pelo Ministério de Acolhida. O Espírito de Deus está neste lugar. Ministério de Comunicação Social. O Espírito de Deus se move neste lugar. Ministério de Intercessão. Solar está aqui para libertar. Ministério de Música. Para guiar, o Espírito de Deus está aqui. Ou pelo Ministério de Pregação. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Todos nós da Renovação Carismática Católica de Mato Grosso queremos compartilhar o amor de Deus e o Espírito Santo com você. O Espírito de Deus está neste lugar. Grupo de oração Cordeiro da Paz. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. O Espírito. Boa noite. Boa noite. A paz de Jesus, a luz de Maria. Amém. Amados, meu nome é Gaspar, como a Renata já falou, sou casado, pai de 3 filhos. Tenho, antes da última vez que eu vim aqui, tinha um neto, agora tenho 2, nasceu um outro quinta-feira. Parabéns. Mas, não velho, né? Velho, meu, é bem velho, mas é com muita alegria, mas isso também da palavra da nossa falecida, eu falei hoje aqui. Entusiasmei que meu neto esqueci de falar. Sobre a palavra da nossa falecida, do grupo de oração São Francisco de Assis, do bairro Osmar Cabral, sobre o Ministério para as Famílias da paróquia, juntamente com minha esposa, que é a minha coordenadora do grupo de oração. Quer dizer que eu tenho que obedecer 2 vezes, eu obedeço em casa e na igreja também. Né? Eu fui convidado para falar de algo maravilhoso, de quando Pedro estava explicando sobre o incidente de ele ter feito a cura de um coxo que ficava na porta formosa do templo. E aí, ele foi dando essa explicação. Por que ele tinha feito isso? Como que isso tinha acontecido? Na verdade, no Velho Testamento, as pessoas, quando falavam ou agiam em nome de alguém, é como se agora você desse fosse no cartório e fizesse uma declaração autorizando alguém a fazer qualquer coisa em seu nome. Ou seja, ele tem toda a autoridade e os poderes. Então, na verdade, ele estava explicando que quem tinha feito essa cura, eles não poderiam olhar para ele, Pedro, e para João, porque não foram eles, foi Jesus Cristo. Ele estava explicando sobre isso. Mas vamos na palavra para que a gente possa compreender melhor. A gente vai na palavra, ele pega Atos dos Apóstolos 3, versículos 21 e seguintes. Atos dos Apóstolos 3. As pessoas, quando estão agindo em nome de outra pessoa, geralmente elas são mais autoritárias até às vezes. Né? Veja bem, os cobradores de João Arcanjo, quando ele era forte, quando eles iam cobrar alguém, eles ameaçavam de morte, eles faziam coisas terríveis. Às vezes ele nem tinha pedido isso tudo, né? Pedia para cobrar somente. Eles chegavam com as autoridades todas. Eu falo para vocês que eu conheci algumas que moravam perto da minha casa, naquele Rio de Teixeira, e era mais ou menos assim. Eles diziam que quando mais eles cobravam,
mas ninguém desvenava. Então, por isso eles usavam tanta autoridade e prosperidade. Amém? 3. É necessário, porém, que o céu receba até os tempos da restauração universal, da qual falou Deus, outrora pela boca dos santos profetas. Já dissera Moisés: o Senhor nosso Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A este ouvireis em tudo que ele vos disser. Todo aquele que não ouvir este profeta será exterminado no meio do povo. Todos os profetas têm falado sucessivamente desde Samuel, anunciaram esses dias: vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os nossos pais. Quando disse a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Foi em primeiro lugar para vós que Deus suscitou o seu servo, para vos abençoar, a fim de que cada um se aparte da sua iniquidade. Amém? Palavras do Senhor. Amados, quando nós ouvimos Maria nas bodas de Caná, não sei se vocês notaram, nas bodas de Caná não se trata de um noivo de uma noiva. Vocês já viram falar de um noivo de uma noiva somente? Quando o Evangelho fala das bodas de Caná, quando João fala das bodas de Caná, ele trata justamente essa aliança que Deus fez com o seu povo. Por isso que Maria, quando intercede, ela vai lá e diz assim, ele ainda se negando: olha, ainda não chegou a minha hora, mulher. E aí ela diz assim, vira para os discípulos de Jesus, para aqueles que estavam servindo, para aqueles serventes, e fala: fazeis tudo o que ele vos disser. Estava falando justamente porque Moisés tinha pedido para que Deus, quando ele falava aquela sarça ardente lá, e ele só ouvia a voz de Deus e via aquele fogo, ele pediu para que Deus, eu não posso mais ver, eu vou morrer se eu continuar vendo somente esse fogo e ouvindo a tua voz. Eu preciso falar com alguém que eu possa ver. E ele prometeu para ele. Ele tinha prometido para Abraão antes que todas as famílias da terra seriam abençoadas na descendência dele. Todas as famílias da terra. Quando ele diz todas, amados, ele não está excluindo a nossa família. Quando ele diz todos, ele está incluindo todas as pessoas, até aqueles que nós imaginamos que não têm direito à salvação. Quando ele diz todos, ele está dizendo, amados, que por mais que a pessoa seja amaldiçoada, que não cumpra a palavra, ele está dizendo que Jesus ele iria pagar por todas as maldições. Porque quem morria numa cruz era amaldiçoado, somente os amaldiçoados. Então todas as maldições de pecados, todas as situações de pecados, elas, em Jesus Cristo, elas morrem. Todas as situações que nos afastam de Deus, quando nós cremos em Jesus Cristo, elas morrem, acabam. Nós nos tornamos restaurados, nós passamos a ser como novas criaturas, como pessoas novas. Tudo que passou fica para trás. Jesus, na cruz, perdoa-nos. Jesus, na cruz, liberta-nos. Jesus, na cruz, cura-nos. Deus age, Deus quer agir na vida de cada um.
E Ele quer agir através de Jesus Cristo, porque o que Pedro queria aqui que eles compreendessem que tudo que eles fizeram na inocência porque não tinham Jesus. Mas nós não amamos, nós temos Jesus. Nós já temos Jesus, nós já conhecemos Jesus. Nós só precisamos nos aproximarmos mais de Jesus a cada dia, buscarmos Ele a cada instante, estarmos mais perto dele a cada momento, porque nós só vamos amar o que nós conhecemos, jamais nós vamos amar aquilo que nós não conhecemos. Nós não somos capazes de amar nem os nossos parentes, nem a nossa família quando está distante de nós. Quem fica distante muito tempo perde o vínculo, perde o contato. Chega um tempo que nós não sentimos nem saudades mais. Assim também é com Jesus Cristo. Assim também é com Deus. As pessoas muitas vezes vivem amarguradas, vivem tristes, porque distanciam-se de Deus, afastam-se de Deus, e aí vai perdendo o contato, vai perdendo o amor, vai perdendo aquele carinho que Ele tem especial por cada um. Cada um de nós, Ele ama de forma única e especial. O que Pedro queria dizer aqui, que ele tentava explicar, é que ele estava agindo por Jesus, não era por ele. Que por ele mesmo nada aconteceria aqui na nós. O que ele estava querendo dizer é que nós teríamos que acreditar em Jesus. Porque Jesus era somente o cumprimento da promessa do Pai. Era através dele que Ele ia agir na vida de cada um. E é através dele que Ele continua agindo nas nossas vidas. Deus, Ele nos ama de uma forma tão especial, que Ele mandou o seu Filho, aquele que Ele cuidou com todo carinho, aquele que Ele alimentou com leite e mel, aquele que Ele não permitia que acontecesse nada, Ele tirava todos os problemas, sempre tinha anjos para protegê-lo, como quando o imperador queria matá-lo ainda criança, Ele mandou um anjo, vai lá, acorda José, chama José para ir para o Egito. E ele foi lá, acordou José, pega a tua família, vai. Então Deus teve um zelo muito especial com ele. E ele foi entregue numa cruz por nós. Será que o amor que Deus tem por cada um de nós é menor? Esse amor que Deus tem por cada um de nós é menor do que Ele tinha por Jesus? É só você começar a se lembrar quantas vezes Deus intercedeu na sua vida, quantas intercessões Deus já fez na nossa vida, quantas pessoas apareceram do nada, pessoas que nós só vimos uma vez e nos tirou de algum problema e nos deu direção, que nós nos livramos de uma situação de morte. É o mesmo zelo, amados. Os mesmos anjos que cuidaram de Jesus continuam cuidando, mas Ele quer cuidar de cada um de nós através de Jesus, através da fé em Jesus, através do acreditar, através do esforço de crer. Para mim, ter um esforço de crer, eu preciso estudar cada dia mais essa palavra. Cada dia. Eu preciso não ler como uma história, como fazem aqueles que duvidam das coisas de Deus. Mas eu tenho que ouvir Deus falando comigo através da palavra.
Eu preciso praticar a lécio divina, a leitura orante no meu cotidiano. Eu preciso todos os dias. Quando eu estou muito cansado, eu não consigo esperar minha família dormir para eu estudar um pouquinho. No outro dia, eu me levanto muito possível para que eu possa ter esse tempo. Porque, amados, eu fico com uma saudade tão grande de ouvir a voz que está aqui. Que isso me dá a certeza que nenhuma riqueza do mundo é capaz de cobrir, é capaz de alegrar. Eu conheço muitas pessoas que são ricas, muitas. Inclusive, o meu cunhado ficou rico, era um menino pobre, vendeu jornal, sofreu bastante e hoje ele ficou rico. E eu vejo muita infelicidade, muitas vezes, quando ele começa a se agarrar ao seu dinheiro, quando ele começa a duvidar das pessoas, quando ele começa a achar que o dinheiro dele é a coisa mais importante que ele tem. Eu fico com dor. E graças a Deus, quando eu comecei a trabalhar com ele uns 3 anos atrás, ele criticava muito essa igreja católica. E de tanto ele ver eu largar as coisas tudo, às vezes o trabalho dele, largar tudo, e falar, olha, se vocês quiserem, pode colocar uma pessoa no lugar, mas quando eu tenho que fazer um trabalho para a minha igreja, é a coisa mais importante para mim. Porque do meu Deus, do meu Jesus, eu não posso colocar nada entre ele e Deus. Isso foi fazendo com que ele começasse a mudar. E esses dias ele me deu uma grande alegria. Tinha alguém falando mal da igreja e ele interveio e disse: nunca mais eu quero ver você falando daquilo que você não conhece, o irmão dele, mais velho. O irmão dele, olha, agora você também, que tem seu cunhado agora defendendo a igreja, ele falou assim: eu falava quando eu não conhecia nada, hoje, graças a Deus, eu tenho um pouco de conhecimento. Ele vai indo na missa lá do padre Paulo e do padre, como é que é o nome dele? Que veio governando o Nordeste. Então, ele começou aí, ele começou a conhecer mais a igreja, e ele começou a amar mais a igreja. Isso, amados, é uma garantia de que seus parentes também, aqueles que você às vezes imagina que jamais irão buscar a igreja, eles poderão se converter. Eles poderão se converter, poderão ser transformados, poderão mudar de vida. E poderão acreditar mais em Jesus. Porque aí ele vai começar a ver Deus agir na sua vida. Porque é através de Jesus que Deus vem agindo dentro da sua vida. Ele não conhecia nada mais. Ele disse que vai casar na igreja. Quando falava de casamento, ele tinha pavor. E ele esses dias disse para mim que ele vai precisar casar na igreja. Nasceu seu filho tem um mês, no dia 5, com essa esposa dele atual, porque antes ele foi casado, mas era só no civil. E aí agora ele casou com outra, só no civil também, mas teve o primeiro filho com essa uma, e ele disse que sua família precisa ser abençoada, ele vai se casar. E não fui eu que fiz isso, pensar dessa forma, mas foi o próprio Jesus. Amém? Então Jesus é quem faz. Nós só podemos anunciar a Jesus. E nós temos a obrigação de anunciar Jesus
a todas as pessoas que nós conhecemos. E falar com essa autoridade que Pedro fala para aquelas pessoas. Porque eles estavam olhando para ele, achando que ele tinha poderes para fazer milagres. Todos os milagres vêm de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Todos os milagres que você precisar na sua vida, amados, tem mais uma. Os milagres são os que você precisar, não são os que você quiser. As pessoas confundem muito a necessidade com o querer. Nós não podemos confundir. Nós temos que ter a certeza que Jesus, Ele quer mesmo fazer uma transformação na nossa vida. Ele quer que isso se cumpra, que todas as famílias sejam abençoadas. Ele quer que todas as famílias, amados, todas, não é todas daquela época, não. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Segundo em Gênesis 22, versículo 18. Todas as famílias da terra serão abençoadas em Jesus, que é a promessa. Amém, irmãos? Então, amados, vamos ficar de pé. Vamos